Pode fazer? Vamos lá, Valéria, pode fazer a oração para nós, por favor. Jesus, Mestre amado, estamos todos aqui reunidos para mais um estudo e nós confiamos na vossa proteção, no vosso auxílio, para nos intuir, para nos envolver com as vossas luzes, para que possamos entender e apreender tudo que for ensinado, para que nos fortaleça no nosso dia a dia, para colocarmos em prática tudo que necessitamos para vencermos a nós mesmos, para caminharmos com mais confiança, com mais certeza de acertar o caminho que nos levará até vós. Obrigada, Jesus. Obrigada por não desistir de nós. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Valéria. Calazans, pode continuar aí, meu querido. Então, nós estamos no... Está sendo compartilhada a tela aí? Tá. Tá sim, tá sim. Então, nós estamos na mediunidade disciplinada. Não fica. Voltado para a própria consciência, segundo a lei do campo mental, o aprendiz da mediunidade se tortura, interrogando-se indevidamente se não deveria abandonar o desenvolvimento mediúnico, pois não consegue discernir suas próprias ideias das que pertencem às entidades que o amparam, esquecendo-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Bem, aí eu trouxe para a gente refletir uma passagem que está no livro da Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, em que lá os espíritos respondendo às perguntas, né, num capítulo que fala sobre educação, e é feita a seguinte pergunta: o médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? E até foi Joana de Anjos que respondeu essa pergunta. Ela diz: educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente a fim de não estacionar e, aprimorando-se, lograr as relevantes finalidades da doutrina espírita, que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Então, é educar-se para a mediunidade. Então, nós temos que buscar, quando ele coloca para a gente, né, da importância dessa mediunidade, né, disciplinada. Né? E a seguir, ele pergunta ainda, diante desse conceito de educar-se para a mediunidade, que investimentos o médico deve fazer para exercer a sua faculdade com proficiência? E a Joana responde também: o exercício de mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando o ministério. Então, essa preocupação que tem que ter, né, para não abandonar, porque às vezes a gente abandona porque é falta de estudo, falta de se instruir, né? Vê as dificuldades e aí não consegue, aí como diz, não consegue disseminar que pensamento que é dele e qual pensamento que é da entidade. Ora, né, se a gente atentar, né, para um aprimoramento moral, a gente vai saber que pensamentos, né, que são nossos e aqueles que estão sendo trazidos pela entidade, né? E, como falou aí também no final, né, a importância de enriquecê-la, a nossa vida mental, né, com aquisições de virtude e conhecimento. Então, tanto o conhecimento é importante, né, de como desempenhar a mediunidade, de como agir em todas as circunstâncias, como lidar com a mediunidade, mas não podemos esquecer desse aprimoramento moral, né, que a gente necessita.
Ô, Calazans, Diga. na terceira sexta-feira a gente está estudando lá Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Lá tem uma frasezinha que o Aulus fala com eles, né? Importa ponderar, convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades subnível. Então, está sempre nos pondo a refletir que a gente tem que o estudo continuado, né? E como foi colocado na semana passada, né? No princípio, vai ter essas dúvidas mesmo, né? com relação, né? Se são ideias suas ou das entidades, né? Mas, como foi colocado lá, até com qualidade praticamente mesmo, abra a boca, fale, com o tempo a gente vai, primeiro, dessa oportunidade, né? A gente não pode criar barreiras para essa comunicação. E com o tempo a gente vai, com o exercício, com a experiência, né? Nos primeiros momentos, sim, essa situação de vacilar, de duvidar, né, não é razão para abandonar, né, o desenvolvimento mediúnico. Além de que também tem outros que abandonam o desenvolvimento mediúnico porque também não quer cumprir aqueles requisitos para participar, né? Então, disciplina, responsabilidade, né, como foi colocado anteriormente, né? Porque quando a mediunidade não é disciplinada, né? E aí é o comentário desse item, né, do 3, mediunidade disciplinada, ela pode ser utilizada para finalidades egoísticas, né, ou sensacionalistas, e aí vai atrair realmente espíritos, né, inferiores, né, entidades inferiores, levando, às vezes o médium a um desequilíbrio, né, físico e mental, que também é um motivo da pessoa, não quero mais, né? Não quero mais desenvolver mediunidade, né? Não quero mais trabalhar. Então, somente, né, através da experiência, da experiência, da educação, do uso continuado, que a gente vai poder conhecer as nossas próprias ideias, né, e as ideias que são vindas de sugestões de espíritos, né, que se comunicam conosco. Eu não penso isso, eu não sinto isso, por que eu estou sentindo e pensando isso? É um critério para observar, né, para discernir essas próprias ideias. Então, a mediunidade disciplinada é essencial, né, para as comunicações espirituais, né, para que elas sejam autênticas e úteis, né? A sintonia mental, a elevação moral e o estudo contínuo, né, são fatores que vão garantir essa qualidade na prática mediúnica, né, evitando as mistificações. Algum comentário? Por enquanto, não. Tranquilo. Bem, o próximo item é sobre a passividade mediúnica, o item 4. E lá ele coloca, né, se o médium consegue vencer o período de hesitações e dúvidas, entendendo que importa, acima de tudo, o bem fazer, quer dizer, a boa prática, o bom exercício da mediunidade, né, procura conduta reta no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior. Então, ele passa a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo e aos semelhantes, né, dentro do qual se assimila o amparo a si mesmo. Então, a partir do momento que eu estou nesse propósito de conduta reta, de utilizar bem a mediunidade, né, fala mais uma vez do ato da prece, né? Isso aí tudo vai ser esse objeto, vai proporcionar que a espiritualidade superior, né, tenha confiança, né? Só fazer um comentário aqui. Nesse caso aí, no caso, quem é, no caso, médium ostensivo, né? Ele tem a mediunidade. Agora, se ele também for um médium que não segue esses preceitos aí, ele também continua dando passividade, mas eu acredito que deve dar para espíritos inferiores, não é isso? Bem,
A passividade, bem, se não está desenvolvendo dentro de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica, no dia a dia, como foi colocado anteriormente, aí, a mediunidade está aí, né? Latente aí. Então não tem como a gente falar que a gente não está sendo, que a gente não está exercendo essa mediunidade, né? Mediunidade ignorada, né? Que foi feito no item anterior. Então, ignora, mas tem. Mas a questão é que muitas vezes entra em processos obsessivos, aí sim pode causar perturbação, né? Para aquele que não quer ter essa responsabilidade de desempenhar, né, uma mediunidade com Jesus, né? E o prejuízo é para o médico que está perdendo essa oportunidade nessa encarnação de se desenvolver. É claro que tem pessoas que não são espíritos, são de outros credos, e tem essa mediunidade né, ignorada, né? Aí pode entrar em processo. Dependendo também da moralidade dela, né? A pessoa não quer desenvolver, mas estão com uma conduta reta, pratica o bem, né? Há um amparo, né? E depois, se ela não quiser desenvolver, muitas vezes é caçado, né? Não vai desenvolver, pode ser caçada para, né, a próxima oportunidade. A Patrícia levantou a mão. Pode falar, Patrícia. É porque na última sexta-feira eu tive uma experiência que me ensinou algumas coisas, porque os que estavam lá viram que eu dei passividade para o Leonardo Maciel. E ele desencarnou há muito pouco tempo, né? E eu sempre tive o Léo como uma coisa assim, muito acima de mim. Então, quando eu percebi a presença dele, primeira coisa, eu duvidei, né? Então, é isso que a gente está discutindo. Eu não sabia se era pensamento meu, né? Ou se realmente ele estava presente ali. E eu fiquei muito na dúvida, até que o Vicente sentou na minha frente e se dirigiu a ele. Aí eu vi que de verdade ele estava lá. Então, aí eu dei permissão a ele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque até então eu estava muito relutante. Então, aí que eu dei realmente permissão a ele de se manifestar, né? E mesmo assim, não foi uma manifestação que, como que eu vou dizer? Eu fiquei muito cerimoniosa com o negócio, sabe? Eu acho que se eu tivesse ficado mais à vontade com essa manifestação, talvez ele tivesse se manifestado mais livremente, mas eu fiquei muito... Alegre, talvez, não, Patrícia? Oi? Alegre, feliz por ter dado essa oportunidade para ele. Surpresa, muito surpresa, e fiquei alegre, feliz de saber notícias dele, né? Mas foi só realmente quando o Vicente, não lembro direito o que ele falou assim, querido amigo, que bom te ver aqui, foi uma coisa assim, aí que eu vi que era mesmo ele, sabe? Mas foi um grande aprendizado para mim, principalmente assim, para perceber que o espiritual tem uma hierarquia, lógico que tem, mas não uma hierarquia do jeito que a gente vive aqui na Terra, né? E o Léo sempre teve um saber muito mais além do que o meu, né? E no plano espiritual, não, a hierarquia é de outro nível. E ali a gente estava como iguais, né? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Engraçado que nessa reunião de sexta-feira teve essa coisa especial que você acabou de falar, e teve um outro momento diferente que o Ezequiel mencionou lá, né? Foi com a Fernanda, que deu passividade para 2 espíritos ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa interessante. Se você quiser falar alguma coisa aí, Fernanda, dessa experiência. 2 antagônicos, né? Na verdade, isso que a Patrícia citou, né? A gente fica sempre com um pouco ainda confuso, né? Tipo, eu sou nova ainda, né? Tenho muito que aprender, mas
Depois que eu voltei para casa, que eu falei, gente, alguém já tinha avisado ao Vicente, porque ele já me pôs largada ali. Ele empurrou a cadeira do Paulo lá para longe. Eu tinha ficado naquela cadeira ali, já tinha sido feito o preparo para aquela circunstância, né? Eu falei, por que deixou o Paulo tão longe de mim? Eu quase puxei a cadeira dele de volta. Então, assim, e de repente, realmente, era uma pessoa, né? Era um irmão, e de repente até fisicamente eu senti a mandíbula modificando a força mesmo, que eram corpos distintos, né? Perispíritos distintos. Então, quando falou um e quando falou o outro, eu senti essa mudança mandibular assim intensa de um e de outro, entendeu? Essa troca, que do meio para o fim eu falei, tô doida, né? Não volto aqui mais, mas o negócio vai passando assim, a gente fica sentado ali como a tomada, né? Que a gente estava escutando mesmo, né? Um falando, o outro retrucando, um falando, e eu tô lá, falei, tá bom, né? Se eu estiver fazendo alguma besteira, eu tô aqui para aprender, né? Por isso que a gente não deve ter, né, Patrícia, essa dúvida. Porque o preparo já foi feito, a gente não está lá, como bem o Vicente sempre fala, a gente não está lá à toa, né? E a gente vai de bom coração, a gente estuda, a gente tenta, né? Vai com o coração para dar o nosso melhor. Então, igual você falou, você ficou receosa e tudo, e você sentiu que podia ter sido um pouco diferente, né? Eu já larguei mão disso, eu falar, se tiver errado, depois alguém me explica onde eu errei, mas eu estou aqui para trabalhar. Faz aí o que tiver que fazer, que a gente está aqui para toda obra, né? Mas realmente foi bem... Aí o Vicente voltou. Estou reclamando aqui, Vicente, que você já sabia do que ia acontecer e me separou do Paulo, puxou a cadeirinha dele para lá, me deixou lá sozinha, que o Williker está perguntando sobre a manifestação. Eu falei, gente, por que pôs o Paulo tão longe de mim? Eu falei, então tá, né? Dá uma folga. A gente faz as coisas na reunião, tem muita coisa que a gente faz que eu diria que assim, eu não esperava que acontecesse do jeito que aconteceu. Eu não sabia que ia acontecer. Tudo é programado pela espiritualidade. Mas, às vezes, a gente tem que fazer isso, por quê? Porque se ele ficasse do seu lado aí e houvesse a manifestação, ele entraria, e não deveria ser ele naquele momento, entendeu? Só por isso. Gente, infelizmente, eu vou ter que sair da reunião aqui. Ele ligou uma pessoa lá da minha cidade para cá, que a mãe dela foi para o CTI, e eu vou ter que buscar ela para ficar aqui em casa. Então, eu vou precisar de sair, tá bom? E aí, eu acho que o Calazans não vai terminar isso aí hoje, não. Será? Acho que não. Está longe. Aí, Calazans, semana que vem a gente decide quem que vai fazer o outro, tá bom? Tá certo. Então, tá bom. Então, vocês me dão licença, então, viu, gente? Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Ô, Fernanda, e outra coisa que o Ezequiel falou também nessa reunião de sexta-feira, que foi uma coisa nova para a gente, né? Ele citou lá, acho que uns 7 médiuns de ectoplasmia, né? Que ajudou nesse processo de desligamento dos dois, né? Era um senhor de escravos e o escravo, vamos dizer assim. É por isso que eu falei depois, né, da importância de todos os membros, né? Que as pessoas têm mania de enaltecer muito o médium, né, que dá passividade, né? E não é isso, né? Todos nós temos só funções diferentes, mas todo mundo ali é fundamental e essencial, né? Só que está cada um desenvolvendo um trabalho, né? Justamente. Faz parte de um elo, de uma corrente, né? Cada um tem sua importância. Mas vamos lá, Calazans. Então, ele continua, quanto maior o aperfeiçoamento, a abnegação, cultura e desinteresse, mais sutis os pensamentos, mais aguçadas as percepções mediúnicas, que propiciarão maior demonstração de serviço no bem. Buscar o aperfeiçoamento moral, ser abnegado no trabalho que está fazendo. A cultura é o conhecimento, né? Se informar. Isso aí tudo vai facilitar. E eu trouxe como exemplificação uma passagem que está no Missionários da Luz, no capítulo 1, onde nós temos o instrutor Alexandre, nesse livro Missionário da Luz, ele tendo uns procedimentos para com
uns comentários com relação à reunião mediúnica. Primeiro, ele coloca lá, né, que, preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos, concordando com o que foi dito anteriormente, né, preponderam os fatores morais. O médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Aí eu lembrei até do que você falou semana passada, Wilker. Aquela fala do Haroldo, né, sobre espelho. Né? Isso. E para prestar-se ao intercâmbio desejado, o médium precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Ele necessita calar para que os outros falem, dar de si mesmo para que os outros recebam. Ele deve, por fim, zelar pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna e a paciência, né? E o amor cristão. E ele fez esse comentário por quê? Porque ele e o André Luiz estavam indo participar de acompanhar, né? Acompanhar uma reunião mediúnica aqui na Terra. E onde, na reunião, nesse capítulo fala, né, tinham 18 pessoas lá. E 6 espíritos iriam comunicar, né, na presente reunião. Né? Mas aí ele faz um comentário, só um médium, só que ele fala quantos médios tinham lá, né? Ele falou 18 no total, mas não fala a quantidade de médios. Só um médium estava em condições de atender. Né? Então, porque, na certa, ele estava... Aí ele faz esse comentário sobre essa importância, né, de ser fiel ao mandato mediúnico, de observar esses requisitos, né, e as recomendações para uma mediunidade com Jesus. Né? E, como ele falou mesmo, os serviços mediúnicos, né, esses fatores morais são de suprema importância. Né? Por quê? Né? Porque as ondas mentais geradas na sua inquietude, né? Por isso que ele fala que serenidade e fala de clareza, porque essas ondas mentais geradas na inquietude, né? Ela ofusca a projeção da energia mental, né? E do espírito comunicante para a comédia. Então, há uma interferência, né? Através das ondas, se a pessoa não está serena, está desequilibrada, se a pessoa está ansiosa. Então, o controle das suas emoções é importante, né? Para atingir o fim, né, de sermos um bom aparelho de comunicação para uso dos espíritos. Né? Então, interessante você fala isso aí, às vezes a gente não dá devida atenção a isso. Né? Uma coisa que a gente pode trazer para a vida prática é tipo assim, se você está imagina qualquer festa, uma festa de aniversário, onde tem muitas pessoas falando, aí você fica aquela zoeira, né? Ninguém consegue entender nada. Sabe, todo mundo está conversando, mas ninguém consegue compreender nada. Aí eu falo, se todo mundo deixar de falar e só você estiver falando, todo mundo vai te ouvir. Ontem mesmo, na reunião mediúnica, aconteceu isso. Tipo assim, tinha vários atendimentos ao mesmo tempo, à medida que os médiuns foram deixando de atender, fiquei só eu lá atendendo a Amanda. Aí, no que eu falava, já ecoava no salão inteiro. Dava para ouvir, todo mundo dava para ouvir o que eu estava falando. E não precisa nem falar muito alto. Acho que essa é uma questão importante, porque quando a gente fala de acerenar, né, acalmar a mente, independente do turbilhão que esteja fora, você consegue estabelecer essa comunicação com o mundo superior com muito mais clareza e muito mais nitidez, né, cara? Para lembrar, gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, já fala por porção. Tem que ouvir mais as pessoas, né? E aí a gente tem a necessidade de ficar falando, e não dá oportunidade de outros se expressar. Inclusive, isso aí é uma recomendação que se fala com relação ao doutrinador. O doutrinador, o espírito nem acabou de falar e já está querendo antecipar. Calma, deixa ele falar, deixa ele se expor. Para que o doutrinador possa observar quais as dificuldades dele, o que ele realmente quer. Então, ouça primeiro, para depois, sim, falar. Mas falar com mais acerto. Né? Então, manifestou, já tem que manter o diálogo? Não, vamos ouvir. Né? Até para plotar realmente a situação
o espírito se encontra, né? Ô, Calazans, acho E aí? interessante essa frasezinha que você até grifou de azul, essa renunciar a si mesmo, né? Eu acho que no princípio tem uma renúncia maior, porque a gente ainda está aprendendo, né? A dar realmente o verdadeiro valor para o que a gente tem ali numa reunião dessa, por exemplo, e para levar isso para o nosso dia a dia, né? No início, a gente acha que está renunciando, né? Eu estou abrindo mão de uma coisa que eu achava que era melhor para ir para lá, estou abrindo mão de fazer uma coisa para fazer outra. Depois que você começa a sentir as emoções e a satisfação que a gente sente de estar lá, a gente não está renunciando mais tanto, né? A gente continua no mundo tendo que permanecer na renúncia sempre, né? De determinadas coisas em prol do trabalho. Mas passa a ser tão satisfatório o estar lá, como eu estar aqui, por exemplo, nesse estudo, que deixa de ser uma renúncia, né? Passa a ser uma escolha mais inteligente, né? Na verdade, você percebe que você era escravo. Aí as coisas vão mudando de visão, né? Aqui mesmo no próprio livro, que é objeto de estudo, né, tem um trecho aqui que fala um parágrafo, né, fala assim, ó, quanto mais lhe acentue o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se lhe sutilizam os pensamentos. E, com isso, mais se lhe aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com suas disposições individuais, né? É isso que é interessante. Então, né, ao adotar essa atitude, né, essas atitudes aí, perseverar, né, pode desistir, os bons espíritos passam a zelar, né, para a conservação do bom aparelho de comunicação, né, e procurando facilitar a aquisição, né, dessas instruções, dessas informações, que nós temos que entender o seguinte, né, nós estamos dentro de uma reunião mediúnica, tá, a trabalho, auxiliando, mas como aprendiz, né? As lições ali, as manifestações dos espíritos, né? Para citar, ele está dessa maneira, né? É só preciso, né? É olhar que nós também já passamos por essa situação, ou vamos passar ao desencarnar quando retornarmos ao plano espiritual. A gente não sabe que condições nós estaremos, né? Então, vai até a percepção de que realmente que desencarnou, os apegos que nos mantêm presos aqui. Então, são conhecimentos que nós estamos adquirindo que vai nos facilitar o nosso dia a dia. Então, aquela comunicação é aprendizado para nós. Não ficar, estou atendendo meu irmãozinho, estou atendendo o espírito. Não, está atendendo, sim, está fazendo esse trabalho, né? E tem que saber como fazer e bem fazer. Mas considerar que, olha, a lição é para mim, né? O que eu posso extrair dessas lições? Tanto naqueles espíritos que se manifestam desequilibrados, quanto aqueles que se manifestam já numa condição melhor. Então, tudo tem que ter essa humildade. Quando ele fala da humildade aí, né? É uma humildade que nós estamos ali aprendendo, né? O Calazans, e o interessante de tudo é que a gente acha que é só para reunião mediúnica, né? Não é. E, na verdade é para o nosso dia a dia, né? Em tudo, né? Foi ontem mesmo, eu saí. Não foi ontem, não. Hoje é domingo, né? Foi ontem. De manhã cedo, a gente saiu lá a gente faz o trabalho de separação de ração para doação na colônia. Aí terminamos o trabalho, saí eu e o meu filho, fomos para o supermercado. Aí, na hora que eu cheguei no estacionamento para poder parar, tinha um rapaz querendo sair, mas o cara demorando para danar, para tirar o negócio. Eu fiquei numa falta de paciência, cara. Aí eu comecei a reclamar com o meu menino, né? Aí meu pai disse, não adianta nada ir para a fraternidade, ficar sem paciência aqui, né? Eu disse, nossa, já tomei um tapa de luva aqui, né? Aliás, eles mesmos falam para a gente, né, que esses espíritos muitas vezes se manifestam lá, em certas situações eles nos acompanham no dia a dia, ou nos acompanharam antes de ser atendidos, né, lá no Reino Mediúnico. Então, o que eu estou falando eu não pratico, principalmente na questão, né, do esclarecedor, é que eu posso falar algo que se no dia a dia eu não faço isso, né? É isso aí. Então, cuidado, né? Então, quando fala aí dessas preocupações que nós devemos ter com a questão, né, com os ascendentes morais, né, da importância deles, para essa situação. A gente tem que exemplificar também, praticar tudo isso que estão aprendendo, senão fica só no fenômeno. Estou lá, estou cumprindo
né, um compromisso de toda sexta, ou todo dia da reunião, é só lá aquela 1 hora, 2 horas lá, mas no dia a dia, o comportamento, os equilíbrios, a gente não tem o cuidado de observar, né? Mais algum comentário? É isso aí. Não, tranquilo, pode dar continuidade. Hein? Então, agora nós vamos passar, deixa eu ver o próximo slide, vai falar sobre... Deixa eu arrumar aqui. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores atuam nos mecanismos do cérebro para a formação dos centros de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção da melodia. E assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão. Se um instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específica parece o toque do artista. Então, desta forma, né, identificamos as faculdades, né, de efeitos inteligentes. A psicografia, desde a escrita mecânica até a intuitiva, a incorporação em graus diversos de consciência, as inspirações e premonições. Então, os espíritos superiores também procuram, né, médiuns que sejam bons instrumentos, tal como os musicistas ali, né, estejam em condições de dar uma passividade, né, de fazer um bom trabalho. Então, até como foi falado no exemplo anterior, né, dos médiuns, lá só tinha um, né, em condições favoráveis para fazer um trabalho de qualidade, né? Então, é esse o cuidado que tem que ter. E aí eu trouxe, como exemplo, do livro Missionários da Luz, no capítulo 16, da incorporação, os cuidados, né, que o Alexandre teve com uma médium, né? No dia da reunião, né, às 16 horas, lá na casa do médico, né, ele fala que penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado de Otávia, porque o Dionísio ele queria dar passividade, ele queria se manifestar à noite, né? Porque a família, nesse capítulo, trata do pedido da família, né, de uma mensagem, ou fala do irmão Dionísio, né, que tinha desencarnado recentemente, estava recolhida a uma ordenação de socorro, né? Mas os espíritos já prepararam qual a médium, no caso a média, a Otávia, né, que estaria em condições de fazer, de ser um bom instrumento para esta manifestação, né, para esta comunicação, né? Então, enquanto a médium se concentrava em oração, quer dizer, antes mesmo, né, a reunião seria às 20 horas da noite, às 16 horas já estava entrando em oração. E olha que a vida da Otávia era muito complicada, né, porque o marido lá era um marido difícil, tentando até impedir ela de ir à casa espírita lá, dificultava mesmo, era um cara irracível, né, e ela penava com o marido. E aí, né, no caso lá, o Alexandre aplicava passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, né, o André Luiz percebeu, vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais, né? À noite, no início da reunião, mais uma vez o cuidado, né, dispensados ao Otávio. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro de linguagem e as peças e músculos do centro da fala. Então, veja bem, né? Olha como é que muitas vezes a gente não tem noção do que acontece numa preparação mediúnica.
uma reunião mediúnica numa casa. Então, anteriormente, já lá na casa, a médium recebeu do amparo. Mas ela também estava se cuidando, né? Com a aplicação de amparo. E chegando lá, também essa preparação, né, do médium. É por isso que ele fala aqui, né, quando ele coloca aqui, ó, com base no magnetismo, no princípio, os instrutores atuam nos mecanismos do cérebro. Então, essa é a atuação que foi colocada agora aqui, que foi exemplificada aqui nesse Missionários da Luz, no capítulo 16, quando fala da incorporação. Todo o trabalho que estava sendo feito, né, para que ela pudesse realmente, para que o Dionísio, né, o espírito lá, pudesse fazer uma comunicação, né, naquela noite, né? Então, os cuidados que se tem. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como integrante dessa reunião. Ô, Calazans, lembrando que na sexta-feira o Vicente estava falando sobre né, assiduidade, né? Porque aquela reunião já é preparada muito antes, como você está bem citando aí nesse capítulo aí do Missionários da Luz, né? Então a pessoa fala, eu sou só mais um ali. Não é isso, né? Então, que ele falou, né? Quanto mais assíduo, mais presente, a espiritualidade vê que pode contar com a pessoa, né? E no caso da Otávia, o marido no dia estava colocando dificuldade para ir na reunião. A sorte que uma tia dela lá, né? Uma tia do marido, né? Ele tinha ascendência sobre o marido dela e foi lá, não, você tem que deixar ela aí, preciso de ir. Então, até a espiritualidade trabalhando em alguém para que o marido não impedisse dela ir, a Otávia ir. Calazans, eu fico percebendo assim, o conhecimento técnico, né, dos espíritos para poder fazer esse trabalho, né? Impressionante, né? Saber atuar de forma assim precisa, né? Em todas as áreas do corpo físico, né? E também do perispírito do médium, né? Então, são espíritos, assim, muito evoluídos. Então, a gente tem que cuidar, né? Como está sendo recomendado nesse livro que nós estamos estudando, os cuidados que a gente tem que ter para ser um bom instrumento, né? A responsabilidade, a preparação toda. Porque pensa bem, os espíritos superiores preparam toda a reunião. Hoje eu não vou. Ou não se cuida durante o dia. Né? Então, é o cuidado que está chamando. Que o Alexandre está alertando para a gente, o André Luiz também, no livro Mecanismo da Mediunidade, alertando, né? O cuidado todo, né, que a gente tem que ter com relação a esse trabalho, para uma mediunidade mesmo com Jesus. Algum comentário a mais? Por enquanto, não. Então, vamos tocar o barco aí. Vamos tentar ir até às 19h10 só. Tá. Então, nós começamos 15 minutinhos atrasados, só para não perder muito tempo. Então, agora, conjugação de ondas. O próximo item. Então, essa conjugação de ondas está presente em todos os fatos mediúnicos. Então, a comunicação se dá, né, através desse circuito que é mantido, né, através dessas ondas. Né? Atenta ao reflexo condicionado da prece, então, o ato da prece, né, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhes são próprias, as quais se entrosam com aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. Então, a prece, a importância da prece e da oração, né, essa sintonia, né, com esse propósito elevado, e a prece ajuda nisso aí, né, a gente retirar da mente tudo aquilo, todas aquelas preocupações, todas aquelas questões do nosso dia a dia, né, aquele dia ali, muitas vezes, com certeza é turbulento, né, então a gente tem que ter essa preparação, e a prece ajuda nisso aí. Né? E ele fala também da dificuldade. Alguém vai falar? Não, eu tossi aqui, desculpa. Dificuldades de filtragem mediúnica influenciam quando não há riqueza de material interpretativo na mente do médium. E assim as mais vivas fulgurações angelicais passarão despercebidas para quem as procura. Concede
da luz do além, né? Bem, então a prece tem esse papel fundamental nas reuniões doutrinárias, né, ou nessas experiências, né? E isso, como ele fala ali, então, nós temos que criar esse reflexo condicionado, né? Que seria esse hábito dessa prece. Mas não a prece somente repetitiva, labial, né? Mas a prece de coração, sentido, colocando sentimento nisso aí, de querer ser um bom instrumento, né, para aquele trabalho. E essa prece sendo aplicada na preparação do ambiente, ela condiciona os participantes a entrarem em um estado de sintonia e concentração. E vai facilitar o quê? A conexão com os espíritos superiores. Então, a importância da prece ali. Naquele momento, todo mundo prestando atenção nessa prece, né, ali, que está sendo feita. Ou mesmo, né, você já começar, antes mesmo de ter uma prece, alguém ter sido designado a essa prece, né? Você já está em oração, já está se elevando, né, se conectando, para facilitar essa conexão, né, com os espíritos. Né? E, com o tempo, esses frequentadores das reuniões passam a associar a prece a um estado de calma, né, de elevação espiritual e receptividade às boas influências dali. Então, olha que proporciona a prece, né? Não é só um rito, né? Agora, o engraçado, né, que às vezes a gente acha que a prece é só a prece, igual nós fizemos aqui antes de fazer o trabalho. Quando for fazer o trabalho mediúnico, acho que cada um tem que fazer a sua prece, né, cara? Porque a prece, ela é uma coisa que envolve o sentimento, não só palavras, né? Então, não adianta na hora de a gente balbuciar palavras, que às vezes podem não significar nada, só estou repetindo coisas, mas não estou me preparando intimamente, né? E às vezes a gente fica muito assim, vou esperar fulano fazer a prece, então já está feita a prece. Eu acho que isso que é importante a gente observar, né? Tem que ser uma coisa individual, é a nossa conversa com Deus, é a nossa conexão com o mundo espiritual. Wilker, isso aí que você está falando, no que nós estamos estudando lá no capítulo 17, Domínios da Mediunidade, né, o Aulus fala também, né? Não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Então, se a gente está indo lá, e é um pronto-socorro, né, como se chama, sim. Então, você já está no seu pensamento ali, antes de quem for fazer a prece, você já tem que estar com o seu pensamento naquele objetivo, igual o Calazans falou, né? Para você ser um instrumento melhor, né? Eu acho que até o Vicente comentou no nosso né? Ele falando que nós teve uma pessoa que era um negro, não sei aonde, que plantou bananeira na igreja e falou: Senhor Jesus, estou à disposição, né? São Benedito. São Benedito, foi isso mesmo. Então, tipo assim, que prece estranha, o cara fica virado tipo, perna para cima. Tipo assim, como eu não sei nada, o que eu sei fazer de bem é isso, é plantar bananeira. Mas se colocou à disposição para o Cristo. Estou aqui, faça de mim o seu instrumento. É porque o Willick, porque é o seguinte, ele estava observando como ele era negro, ele ficava escondido, com vergonha. Sim. Eu observava que as pessoas que chegavam no altar, eles falavam do que eles tinham feito de bom no dia para determinadas pessoas. E como ele não tinha feito nada e não tinha condição de fazer nada material, porque tudo que estava sendo dito ali pelos que se apresentavam no altar era tudo de cunho material. Ele não tinha nada. Eu falei assim, eu vou plantar bananeira para Deus aqui e falar que a única coisa que eu posso fazer para ele é plantar uma bananeira. É isso aí, mas foi de coração, né? Se colocou à disposição. Acho que é isso que é importante. A mensagem é essa, né, cara? Que às vezes é na sutileza que às vezes a gente não presta atenção. Mas é aí que está o detalhe. E também a importância da prece ao final da reunião, né? Que ela atua como um mecanismo de gratidão, né? E reforço aos ensinamentos recebidos. Então, a gratidão de estar participando ali daquela oportunidade que a gente está tendo, né? E de estar recebendo essas informações, esse conhecimento, né? Sobre como é que é a vida no plano espiritual. Né? E aí, consolido que essas energias benéficas, né? E isso nos ajuda também no nosso dia a dia, né? Você está harmonizado, vai facilitar também, vai nos ajudar também no nosso dia a dia, quando a gente está nesse propósito de trabalho, né? Fica mais equilibrado,
né? Fala menos, né? E ouve mais, né? Então, dessa maneira, né? A prece não é apenas um ato formal, né? Mas um elemento, né, que, por repetição, né? Por meio da repetição e do hábito que se tem, a gente vai criar esse reflexo condicionado e vai fazer parte, né? Então, já começa o dia, por exemplo, a gente se levanta todo dia, né? Acorda pela manhã, a primeira coisa é uma prece, né? Se preparando para o dia, né? E aí vai, momentos, aliás, a prece pode ser feita em vários momentos do dia, né? Na hora que você está dando uma respirar, uma prece, está tentando manter um padrão vibracional, né? Uma captação dessas energias benéficas no nosso dia a dia, né? Não precisa ser prece longa, né? Mas é um contato, né? Assim, essa ligação, né? E tem que lembrar também, né, Calazans, que a prece também não é só, igual eu falei, não é falar, é a questão do agir também, né, cara? Porque a oração, orar, né, é ação. No que muitas vezes você está fazendo um bem, está fazendo um ato, é uma maneira de orar também. Sim. Está sendo um instrumento, né? Então, chega alguém, você consola, chega algo que você faça, você só a prece verbalizada, o mental, né? Aquelas palavras. Não, a sua ação no bem já é uma prece. Justamente. Então, E quando a gente começa a observar, realmente a gente percebe mesmo que, assim, as coisas são muito sérias mesmo. Eu fui na padaria hoje, estou lá no caixa pagando, a primeira coisa que a moça falou para mim foi Feliz Páscoa. Eu falei, Feliz Páscoa para você também. Mas parece que já estava incorporado aquele procedimento no dia, né? Na hora que o freguês chegar para pagar, você já deseja Feliz Páscoa para ele. Enquanto ela passava as contas, somava, ela estava conversando com o caixa do lado e falando, assim, das dificuldades com uma colega lá de trabalho, sabe? E a outra vice-versa, malhando, as duas malhando a mesma pessoa. E assim, e Feliz Páscoa, né? Então a gente percebe assim, como é que é grande a nossa ignorância, né? Em falar coisas assim tão sérias de forma tão banais, né? Ao mesmo tempo você está falando uma coisa tão séria, né? Que é relembrando a ressurreição de Jesus nessa data, você está falando isso de forma tão banal que ao mesmo tempo está saindo da sua boca impropérios, né? Igual quando a gente fala a oração do Pai Nosso, né? Fica maquinal. O Pai Nosso tá até rápido, né? Mas não medita, não faz de sentimento do que tá sendo dito ali naquela prece, aquela prece que estamos fazendo, né? Então fica automático, então, repetitivo, é o cuidado que tem que ter, né? Calazan, só para a gente finalizar, igual hoje, o depoimento, né? No trabalho lá do PACO, distribuição de ração e cesta básica, aí apareceu uma senhorinha lá que ela tem uma filha especial, né? Problema no cérebro, eu não sei dizer exatamente qual que é o problema dela. Mas o fato é ela, conversando com ela falou que a menina tem 17 anos, né? Então é totalmente dependente da mãe e ela passou muita dificuldade. Falou que já até morou na rua com a menina e tudo, e que é muito grata porque hoje ela consegue receber lá a cesta básica que dá para comer, já conseguiu uma casinha para ela ficar. Então a gente vê assim a importância às vezes do trabalho, né? Essa questão de doação de uma cesta básica, de uma roupa, que dá para essas pessoas. E ela estava me perguntando lá assim, tipo, o que será que aconteceu? Por que eu estou passando por isso, né? E às vezes o espiritismo tipo assim, não quer dizer que a gente não consegue ter resposta para tudo, mas pode ser que tenha possibilidades do que possa estar passando. Aí eu comentei com ela, não, às vezes não é porque você foi mal que você está aqui tendo que cuidar da sua filha. Às vezes você veio aqui por amor a ela, né, para ajudar. Talvez ela cometeu muitos crimes no passado, a gente não sabe. Ou utilizou mal a inteligência, pode ter afetado o seu cérebro e tudo mais. Pode ser uma infinidade de coisas, ou seja, cometeu alguns crimes que hoje ela está tendo que passar por isso. E você, às vezes, por amor, você estava com ela aqui, né, para cuidar dela. Ou não, ou você pode ter sido algum cúmplice dela no passado e agora está tendo que resgatar também. Aí eu falei com ela, não acho que você também, que nós que estamos aqui trabalhando para doar para vocês, que nós somos bons, não. Talvez nós também fomos cúmplices e hoje estamos aqui para poder ajudá-los. Então, às vezes, o Espiritismo nos traz esse entendimento que fica
eu diria para você que a jornada, eu acho que ela fica mais leve, sabe? Quando a gente passa a compreender e ter noção dessas coisas, pelo menos para mim, isso me reanima mais a persistir no caminho do bem, né? Eu acho que isso que é importante. Essa oração diária, essa análise de nós mesmos, que nos fortalece para continuar a caminhada, por mais difícil que ela seja. E às vezes a gente vê uma mãe passando por uma situação dessa, assim, nossa, minha vida está excelente, cara, está muito boa. Pode reclamar. E o não julgamento, ele é muito importante mesmo, né? Você falou isso, eu lembrei de uma passagem do Emmanuel. O Chico estava conversando, não sei com quem, e eles estavam observando. Eu tinha acabado a reunião mediúnica desse que varava a madrugada, né? E o Chico estava com um colega de doutrina, e eles tinham o hábito de tomar um cafezinho, né, ao amanhecer. E eles foram tomar o café, eles estavam observando um morador de rua catando umas latinhas. E aí um comentando com o outro, falou, nossa, o que ele deve ter feito para estar vivendo essa vida, né? E aí o Emmanuel falou para ele, não, isso aí é uma experiência só. É a última experiência, a última encarnação dele nesse plano terrestre. Então, tipo assim, ele estava vivendo aquela experiência na simplicidade mesmo, uma vida simples, né? Com uma restrição, segundo aos nossos olhos, né? Mas que espiritualmente era a última experiência dele. Então, o nosso julgamento, realmente, quando Jesus falou para não julgar mesmo, assim... A gente não conhece, né, Paulo? A gente não conhece, não sabe a história. Às vezes está 1000 anos-luz na sua frente. Mas você falou de forma muito inteligente para quem te ouviu, porque a pessoa sempre fica com essa ideia, né, de que se ela está vivendo uma vida com esse tipo de privação, de que ela cometeu grandes crimes e ela está ali, como se diz, no sofrimento e na dor para poder pagar, né? Isso, E não necessariamente é nesse ângulo, você mesmo se colocou aí, né? Nós estamos aqui para doar, provavelmente porque vocês são credores nossos, né? Justamente, é isso que eu falei para ela. Mas é isso, acho que... Quer falar? Yuri, vai botar 4 slides, eu acho que... Eu acho que é melhor deixar para o domingo que vem, que finaliza com eu estou achando que para a semana que vem vai terminar rápido, viu? Não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente termina essa apresentação, aí a gente, se terminar, a gente continua batendo papo, aproveita a pergunta e tal. Eu tinha que também falar a dificuldade de filtragem mediúnica, vou falar também, eu falo na próxima. Beleza, então. Então tá ótimo. A gente encerra por hoje, assim, e aí domingo que vem a gente finaliza essa parte sua, Calazans. Aí o Vicente também, ele indica quem vai fazer o próximo estudo. Beleza? Ok. Ô, Paulo, você faz oração para nós, meu amigo? Então, vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente pelo dia de hoje, onde Ele nos mostrou que a vida continua e, ao contrário do que muitos pensam, que Jesus nos mostrou a ressurreição com o único objetivo de nos mostrar que nós, de fato, não morremos. O que Ele mostrou realmente, exemplificou, foi o caminho que a gente deveria percorrer para que a gente pudesse ressurgir no plano espiritual em condições mais equilibradas. Não certamente na condição dele, porque nós reconhecemos que ainda estamos muito distantes, mas principalmente numa condição melhor do que nos encontrávamos anteriormente a esse momento. Então, graças te rendemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelas bênçãos do nosso encontro, pela fraternidade, onde aqui temos a oportunidade de falar abertamente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa compreensão ou incompreensão do que está sendo estudado com o objetivo de enriquecer o nosso aprendizado, que nós possamos ser fiéis, Senhor, aos estudos, aos trabalhos, principalmente, Jesus, na conduta diária com os nossos irmãos, que nada mais são do que os nossos instrumentos para que nós possamos nos aperfeiçoar. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.
Boa semana para Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Parece que você é rápido hoje. Vai.